Atualmente eu também sou coordenadora da pesquisa e inovação aqui do campus, tá? E eu trabalho, né, na área da avicultura. Então, eu sou zootecnista, eu tenho meu mestrado e doutorado em cima da produção e nutrição animal, com ênfase em avicultura. E aí hoje, né, na Feira de Ciências, aqui nesse evento, quero agradecer muito, André, pelo convite, tá? E aí eu resolvi, falando em ciência, a gente tem que falar um pouco sobre os mitos que envolvem a parte da produção animal, e a ciência está vindo aí como uma forma de desmistificá-los, né? Porque quando a gente pensa em frango, eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já ouviram falar que o frango tem hormônio, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas será que tem? Mas não tenho certeza. Então, a gente vai conversar um pouquinho como esse mito, né, que é tão grande e até hoje, apesar de tanta informação já, ainda persiste na produção animal. Vamos lá? Olha só, gente, para a gente começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre o consumo de carne no mundo, tá? Então, assim, a produção animal, ela movimenta muito, né, a questão da parte da alimentação, e os frangos, né, é a segunda carne mais consumida no mundo. A primeira, pasmem, que não são os bovinos, apesar de nós termos um hábito alimentar, né, o hábito com um consumo muito grande de carne bovina, na realidade são os suínos, principalmente em função do continente asiático, que consome muito, né? E aqui no Brasil, a carne mais consumida é a carne de frango. Então, está numa estimativa aí de em torno de 42 quilos, tá, de carne de frango por habitante aqui no nosso país. Então, é um número significativo. E esse número ele pode subir cada vez mais se alguns mitos forem aí, né, tirados do meio do caminho, e a população às vezes até tem um receio de fazer esse consumo desse frango, porque fala, olha, não pode consumir o peito, não pode consumir a coxa, olha, não pode consumir a asa, porque pode ter alguma substância. E isso não é verdade, a gente vai ver por quê, tá? Em relação à produção mundial, tá, gente, de carne de frango, os Estados Unidos é o país ainda que mais produz. O Brasil vem em segundo lugar. Então, notem, a gente tem um potencial muito grande de produção dessa carne. Em terceiro lugar, vem a União Europeia aí, né? Em relação à exportação mundial, notem o impacto que tem a produção de frangos de corte na nossa economia. O Brasil, ele é o maior exportador de carne de frango do mundo, tá? Com 4.610 toneladas. Os Estados Unidos vêm em seguida, depois a União Europeia e a Tailândia. Todos esses dados de mercado, pessoal, vocês podem encontrar no relatório da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, tá? Esses aqui são dados atualizados dos últimos anos. É um relatório de 2022 que dá referência ao ano de 2021. Tá? Então, é bem interessante. Quem tiver, não é só de frangos de corte, na realidade, ele traz dados sobre galinhas perdeiras, ovos, tá? Patos, marrecos, enfim. Quem tiver um interesse, entra aqui na BPA 2022 e dê uma olhadinha lá nesses dados de mercado, tá ok? Então, notem como é importantíssimo essa produção de frango. Quando a gente fala de mercado interno, pessoal, só para a gente concluir essa importância, né? A maior parte do que é produzido aqui de carne de frango, 67,8%, fica aqui dentro do mercado interno, tá? Então, fora que o frango ele tem uma versatilidade, muito grande. Notem que quando vocês vão no mercado, quantas variedades de carne de frango a gente tem, né? A gente tem frango pré-cozido, frango desfiado, frango em pedaço, coxa, sobrecoxa, temperada, sem temperar, né? Então, assim, tem um mercado muito grande. Então, o consumo, ao longo dos anos, ele tende a aumentar cada vez mais. E entre 2020 e 2021, que foi o ano de pandemia, né? Ele aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores, principalmente por ele ser uma fonte de proteína barata relacionado a outras carnes, né? Então, ele vem aí como uma alternativa de substituição da carne bovina, que é uma carne relativamente cara, tá ok? E, pessoal, além disso, além do valor monetário ser baixo, né, relativamente baixo aí, a gente tem que dar uma ênfase na composição nutricional do frango, tá? Então, ele é uma carne riquíssima, de alto valor biológico, com uma quantidade proteica
é muito boa, a sua composição de aminoácidos também, né? O que compõe aquela proteína é excelente para o nosso organismo. Fora que é rico em vários outros nutrientes que faz muito bem para a nossa saúde, tá? Então, assim, não tem o porquê a gente não consumir a carne de frango, ok? Só que, quando a gente começa a analisar as questões e começar a perguntar para as pessoas se elas consomem ou não carne de frango, tá? Eu fiz o levantamento de alguns estudos aí que fazem o levantamento do perfil do consumidor, e aí quando eles são questionados e fazem a seguinte pergunta para eles: você acredita que carne de frango tem hormônio? Olhem só a resposta dos trabalhos. 86,4%, 81,2%, 66,2%, 81%, 78%, 89%, 73,9% de todos os entrevistados nesses trabalhos acreditam que sim, que a carne de frango tem hormônio, que em algum momento da fase de criação da vida daquele animal existe a aplicação de uma substância para que ele cresça, tá? E o maior público, né? As pessoas que mais acreditam são aquelas que têm um pouquinho mais de idade, acima de 50 anos. Enquanto a fase jovem, de 18 a 29 anos, eles ainda estão, a maior parte acredita que não se aplica, tá? Provavelmente pelo maior acesso que já estão tendo à informação, via Instagram, via Facebook, tá? Então, isso é bem interessante de ser analisado. Mas, de modo geral, a maior parte ainda acredita que sim, que aplica-se hormônio, tá? E na realidade, frango de corte tem hormônio ou não tem hormônio? Hein, gente? Abre o microfone aí, fala para mim. Eu não sei. Estou aqui para aprender hoje. Olha só, a gente tem uma pegadinha aí no português, né? Então, assim, frango de corte tem hormônio? Eu poderia responder para vocês sim, tem hormônio. Eu tenho hormônio, vocês têm hormônio, a formiguinha que está no chão aí na hora que vocês olharem tem hormônio. A plantinha que a gente come tem hormônio, tá, gente? Tudo tem hormônio. Por quê? O que são os hormônios? Tá? São substâncias químicas que são naturalmente produzidas por glândulas endócrinas, ou seja, dentro do nosso corpo, tá? Com a função de controlar vários processos fisiológicos de células, de órgãos. Então, eles são muito importantes na nossa vida, né? E na vida dos animais também. Então, eles atuam desde o crescimento da ave até a regulação da capacidade de reproduzir, do seu comportamento, do metabolismo. Resumindo, do animal se manter vivo, assim como a gente, tá? Então, o nosso corpo, olha só, isso aqui é só uma pincelada de hormônios que o nosso próprio corpo produz, tá? Então, eu produzo, vocês produzem, os animais produzem, e eles estão envolvidos aí em várias funções. Só que aí, gente, a pergunta correta seria: é utilizado o hormônio exógeno, ou seja, é aplicado, compro uma substância na farmácia ou em algum outro lugar e eu aplico nesses animais, tá? Para que haja esse crescimento? Então, essa é a pergunta. Para a gente responder, no final, eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Então, vamos entender um pouquinho. A produção animal, gente, dentro da zootecnia, ela tem os seus pilares, tá? Então, a gente trabalha muito com a questão de ambiência, proporcionando ao animal um ambiente adequado, com uma temperatura térmica adequada, para que ele possa expressar o seu máximo potencial de produção, tá? Nós trabalhamos com a sanidade, ou seja, nós deixamos esses animais saudáveis, o máximo que a gente consegue, prevenindo doenças, né? Fazendo a vacinação adequada para cada doença que pode acometer esse animal, na sua idade certinha, tá? Nós trabalhamos com manejo. O que é manejo? É o ato de lidar com o animal. Então, assim, eu não vou pegar esse animal de qualquer jeito, eu tenho o horário certo de fornecer uma ração, como fornecer essa ração, dar água, a quantidade, limpar o bebedouro, que é onde eu coloco água, né? Fazer um manejo de comedouro. Caiu água naquela ração. Eu não posso deixar a ração daquele jeito, tenho que trocar,
né? Vou colocar o animal de um galpão para outro. Como que eu faço isso? Qual é o método correto? Tem o horário correto também para você manejar esse animal. Então, a gente trabalha com tudo isso. Nutrição. A zootecnia, gente, para quem não conhece, tá? É a ciência, então, que trabalha principalmente com essa parte de produção e nutrição animal. É totalmente diferente da veterinária. Quem tiver alguma dúvida no final, a gente conversa, tá? Mas a nossa base na zootecnia é a questão de nutrição. Nós somos zootecnistas de nós somos nutricionistas de animais. Tem os nutricionistas humanos e os zootecnistas são nutricionistas da parte animal, tá? Então a gente sempre trabalha aí para formular rações balanceadas, com um nível de nutrientes adequado para atender cada fase de vida do animal. Então a gente tem ração diferente para cada sexo, se é macho ou se é fêmea, se ele está na fase inicial, na fase de crescimento, na fase final, se já está indo para abate. Para cada período desse tem uma ração, para cada raça tem uma ração, para cada categoria animal tem uma ração. Se a gente fosse levar na prática, a gente faria uma ração por dia por animal, porque a exigência nutricional, como ele está crescendo, como ele está produzindo, muda diariamente. Mas como isso é inviável, a gente separa por fases. E por fim, gente, a produção animal, tá? De 80% a 85% de tudo que o animal produz, seja carne, seja ovo, seja leite, tá? Provém da genética. Nós trabalhamos com melhoramento genético, tá? O que é isso, professora? Isso, gente, nada mais é que fazer uma seleção dos pais daquele indivíduo que vai nascer. Então, eu sempre faço a seleção de pais com características desejáveis para que o filho nasça com aquelas características, de um modo bem simplificado aí, né? Por exemplo, os papais, né? O pai do frango de corte, que a gente chama de linha macho, eu vou escolher um animal para cruzar com a fêmea que ele tenha as características de um bom ganho de peso, que ele tenha um baixo consumo de ração, mas ao mesmo tempo ele ganhe esse peso adequado, que ele tenha uma boa conversão alimentar. Ah, professora, o que é uma conversão alimentar? É o tanto que ele come para o tanto que ele ganha, tá? Então, uma conversão alimentar baixa significa que ele come menos e ganha mais peso. E isso é o ideal, né? Porque a ração ela é um item muito caro na produção animal, tá? De 80% a 85% dos custos na produção animal é de ração, tá? Então, o animal que come menos e ganha mais peso, para mim, é mais interessante, não é? Que ela tenha boa características que ele, né, que o macho tenha boas características de carcaça, ou seja, que ele cresça e produza um peitão, um coxão, né, que ele tenha uma boa característica de empenamento, não tenha nenhum problema de perna, né, ausência de defeito, não tenha nenhum problema no bico para não prejudicar esse animal para andar e ir atrás da ração para ele comer, tá? A fêmea, eu seleciono pelas mesmas características também. Eu quero que uma fêmea seja muito boa em relação de fertilidade, que ela produza uma grande quantidade de ovos, que a eclosão desses ovos, que esses pintinhos que esses ovos que ela vai produzir, né, que vai gerar um pintinho, que é o meu frango de corte que eu vou comer, tá? O papai e a mamãe a gente não mata para o abate, tá, gente? É só os filhinhos que vão originar, que são os frangos de corte, que são aqueles que a gente encontra no supermercado, lá nas gôndolas congeladinhos, tá? Então, os ovos que ela produz tem que ter uma boa eclodibilidade, ele tem que nascer bem, né? Uma grande quantidade de ovos incubáveis, ovos aceitos, que não tenham trincas na casca, porque isso influencia até. Tem um bom empenamento, tem ausência de defeitos. Então, teoricamente, o que a gente faz na zootecnia? A gente seleciona os melhores pais, o melhor pai e a melhor mãe, que tenham um peitão, que tenham um colchão, para produzir o filhinho dele, que também vai nascer com um colchão e com um peitão, tá? Que é isso que a gente quer no nosso frango, não é? O peito é a parte mais nobre que a gente tem no frango. E é uma das partes mais caras também. Depois vem a coxa, não é verdade? Então, no supermercado. Então, a gente sempre quer que tenha um animal com essas características. Então, as pessoas não conseguem entender por que houve essa evolução ao longo dos anos que passou de um franguinho mirrado, pequenininho, para um frango bombadão, né? E aí a única explicação academia, como que ele vai ganhar massa muscular, não é verdade? Olha só, gente, que interessante esse efeito da genética sobre o ganho de peso desses animais.
Lá em 1930, tá? Os franguinhos, eles eram abatidos com 105 dias. Eles tinham 1,5 kg e eles consumiam em torno de 3,5 kg de ração para produzir 1 kg de carne. E aí, com o melhoramento genético, tá? Como foi selecionando os pais com as características desejáveis, eles foram aumentando o peso e diminuindo o período de abate. Lá em 1970, a gente já conseguia abater frangos com 56 dias e 1,7 kg de peso vivo. E aí ele reduziu o consumo. Ele já consumia 2 kg, 150 gramas, né, de ração para cada quilo de peso que ele produzia, tá? Em 2005, nós já tínhamos frangos sendo abatidos com 42 a 45 dias, em torno de 2,7 kg de peso vivo, tá? E ele consumindo aí em torno de 1,8 kg de ração, tá? Já em 2018, e esse dado se prolonga até agora para 2022, nós conseguimos abater frangos tranquilamente com 42 dias, tá? Com peso vivo, isso aqui é um peso médio, tá, gente? De 3,3 kg, só que a gente consegue aí tranquilamente frango de 4 quilos, com média de peso, e eles consomem 1,5 kg de ração para produzir 1 kg de carne. Então, notem essa evolução somente selecionando os pais com as características desejáveis, para que ele tivesse um peitão, para que ele tivesse um coxão, tá? Então, isso é muito interessante aí. E aí, no Brasil, gente, a gente tem várias empresas e várias linhagens de aves aqui na genética, tá? Que tem esses animais. Então, a gente tem Ross, Cobb, Arbor, Avian, Hubbard, Chester. Chester é um frango, tá? Só que é um frango abatido um pouquinho mais, não é tanto com 42 dias, lá por 58, 60 dias. Até um pouquinho mais. Temos frangos da Embrapa, então a gente tem várias linhagens. Tudo bem? Então, olha só como que é a genética. Só por questão de melhoramento genético, a gente já tem 80, 85% dessa produção. Outra questão é a alimentação, gente. A gente pode ter rações, tá? Com mais de 40 ingredientes tranquilamente. E a gente consegue modular. Olha só o efeito da alimentação no ganho de peso dos animais. Essa aqui é uma foto que eu gosto de mostrar muito e eu tirei ela no meu doutorado. Eu estava testando, tá, alimentos na minha ração, então era inclusão ou retirada de óleo de soja. Não tem nada a ver com hormônio, tá? Só que esse animalzinho aqui, ó, ele é irmão desse aqui, eles têm a mesma idade, chegaram para mim no mesmo dia, do mesmo incubatório, eles são irmãos. Só que, quando a gente faz o experimento, tá, tem alguns animais que vêm a mais, para a gente garantir que durante o transporte eles não morram. E aí, como a gente estava meio sem grana, né, porque quem vem de universidade pública sabe como é, a gente trabalha com dinheiro bem limitadinho. Então, a gente não tinha dinheiro suficiente para bater uma ração completa para esses animais que estavam sobrando, né, que vieram a mais. Então, esse franguinho aqui, eu só alimentei com quirera de milho, tá? Com milho moído, só milho. Sabe aquele milho que o produtor dá, que às vezes as pessoas que moram aí em granja, né, cria franguinho no quintal, dá só o milho moído? Não, já tô dando milho, tá ótimo já, né? E esse animalzinho aqui, ó, ele tava com uma ração balanceada, tá? Com nada demais, só com uma ração certinha para aquela idade dele, para aquela fase que ele estava de desenvolvimento. Notem a diferença, gente. Aí o cara pega e dá só milho e fala, nossa, mas eu tô dando, tá vendo? Ó, e esse aqui eu comprei lá na agropecuária. E tá vendo como tem hormônio? Como eu não dei hormônio, ele não cresceu. Agora ele vai lá na granja, olha aqui o hormônio, o efeito do hormônio. Né? Não é bem assim? Por quê? Porque aqui ele estava dando milho. O milho é um ingrediente de uma ração básica, bem básica mesmo. A gente utiliza pelo menos uns 9 ingredientes, tá? Então, assim, ele estava dando 1 de 9. Olha só o tanto de nutriente que está faltando para esse animal, tá? E isso reflete muito, gente, no desenvolvimento. Desde pintinho, esse desenvolvimento influencia muito, tá ok? No que ele vai ser naquele franguinho lá com 42 dias, lá na frente. Tá? Olha aqui que bonitinho. Eles comem tanto, eles têm um apetite tão voraz no começo, né? Que esse ferinha aqui entrava, ficava balançando e comendo. A vida dele é comer, dormir e ganhar peso, tá? Quando ele está
mantido em um ambiente adequado. Olha só que interessante essa reportagem. 7 dias para virar um pintinho bundudo, né? Porque a gente está falando que quando o animal recebe uma alimentação adequada desde o início, a bunda dele fica muito grande, né? Ele tem um bundão aqui. Por quê? Porque o trato digestivo dele, tá? A parte de estômago, intestino, que trabalha na parte de absorção dos nutrientes, está super desenvolvido. Então, está falando que é toda essa parte que absorve nutrientes, ela está ótima, ela está em pleno desenvolvimento aí, que vai ajudar nesse crescimento desse animal com uma excelente qualidade, com um ganho de peso mais rápido, tá? Porque ele está com uma nutrição adequada. Aqui, pessoal, é um apanhado de experimentos, de estudos que já foram feitos e comprovados, tá? Utilizando os hormônios, fazendo uso de hormônios na alimentação ou aplicando esses hormônios. E nenhum resultado mostrou efeito, tá? Então, tem alguns que, ao invés de favorecer o crescimento, inibia o crescimento, retardava o crescimento, o animal ganha peso, tá? Na sua maioria, nenhuma conseguiu ou tinha algum efeito adverso aí. E todos esses trabalhos a gente encontra na literatura e são comprovados. Não é alguém que falou que acha que não. Isso aqui foi testado. Foram experimentos científicos realizados. Só que mesmo assim, gente, a gente encontra pessoas que não conseguem entender esse efeito. André, você vai me avisando do tempo, tá? As pessoas que não conseguem entender esse efeito... Sim, tudo bem. A gente às vezes ainda encontra muitas notícias. Essas aqui ainda são antigas, tá? Ainda bem que hoje, quando a gente procura no Google, frango tem hormônio, já aparece muita informação verdadeira. Geralmente provinda de universidades mesmo, tá? Então aqui, olha só, uma notícia assim, para chocar. Mais um motivo para não comer frango. Tá falando que eram aplicados hormônios nas coxinhas, tá? Olha essa aqui, atenção todas as mulheres, não comam essa parte da galinha, a razão é chocante. O consumo de frango pode ser prejudicial, principalmente para as mulheres, porque aí está falando que interferia na questão do ciclo ovulatório, tá? Que a pessoa não conseguia mais ovular. Lá, não comam essas asas. Aí falava assim, olha, não come a asinha, porque é na asa que é aplicado o hormônio. Tem outras reportagens, não comam o peito, porque é no peito que é aplicado o hormônio. Então, assim, cada notícia eles acham um lugar para eles aplicar esse hormônio, tá? Que da onde eu não sei de onde que eles estão tirando. Olha lá, asas de frango é um veneno para a nossa saúde, nós nem imaginávamos, né? E aí a pessoa descreve. E o mais complicado, gente, foi essa reportagem que eu achei, tá? Isso aqui estava em 2017 e até semana passada estava ativa, que é uma página de uma médica, uma endocrinologista, falando de hormônios em frangos, tá? E aí eu falava assim, nossa, ela vai estar falando que realmente não tem, que as pessoas podem comer com tranquilidade. E na realidade, não. Ela falou mesmo, ela até fez uma recomendação de como consumir o frango para não ter problema, porque realmente tinha hormônios, tá? Então, assim, ela está explicando o conceito de hormônio, mas ela falava assim, olha na conclusão dela, consuma frango, mas não o peito. Dê preferência aos alimentos orgânicos. Para maiores informações, direcionamento nutricional e médico, marque uma consulta. A consulta dela era apenas R$720, tá? Para você tirar essa dúvida aí. E isso é triste, pessoal, não é só na internet, porque eu falo que eu conheci uma pessoa, eu tinha uma amiga, e a amiga dela estava com câncer, tá? E aí ela estava me contando que a amiga dela estava passando fome, porque como ela estava fazendo um tratamento muito intenso, o médico proibiu ela de comer carne. E ela, não, aliás, ela só poderia comer, ela tinha que comer uma porção de carne, e ela não gostava porque ela só gostava de comer frango. E aí o médico proibiu ela de comer frango porque frango tinha hormônio. Então isso ia interferir no tratamento contra o câncer que ela estava combatendo. Então a mulher estava vivendo só de alface, arroz e feijão, tá? E ela não comia frango porque o médico dela falou que frango tinha hormônio. Olha só que situação. Daí eu tentei explicar para o amigo, falei assim, não,
Fala para ela que não tem, tudo isso que eu tô te falando. Mas quem sou eu, mera professora, né? Que em relação ao médico, para falar que esse frango tem ou não tem hormônio. Então, coitada, graças a Deus, ela conseguiu vencer o câncer, mas todo esse tratamento, ela não comeu carne, porque ela não gostava de comer carne vermelha, e o frango que ela gostava não podia porque tinha hormônio. Olha só, gente, como que isso impacta a vida das pessoas. Isso é um caso. Quantos outros casos desses já não aconteceu no mundo, gente? Né? Por falta de desinformação, uma carne altamente nutritiva, né, com baixo valor aquisitivo. Olha só como que é. Mas não confundam, tá? Só quero dar um adendo aqui, hormônio comprometores de crescimento. Então, o hormônio é diferente de antibióticos, tá? Então, sim, existe a criação de frangos com utilização de antibióticos, que é totalmente diferente os fatores relacionados aos hormônios, tá? Então, a gente tem umas alternativas também, com probióticos, pré-bióticos, em algum momento na vida de vocês já ouviram falar sobre essas substâncias. Então, assim, cada item desse aqui é uma palestra praticamente, né? Utilização de enzimas, de óleos essenciais está sendo muito utilizado, extratos vegetais, tá? E várias outras substâncias aí. Então, isso sim é utilizado. Agora, o hormônio, não, tá? E aí, pessoal, mas assim, fala assim, professora, mas eu sempre vejo nas embalagens, tá? Que tem assim, olha, esse produto aqui não tem hormônios. Olha essa aqui, propaganda da Sadia, sem hormônios, né? Sem uso de hormônios. Quando lançou essa propaganda, gente, foi uma jogada de marketing muito grande da Sadia, tá? Porque ela estava falando que o frango dela não tinha hormônio, realmente não tem. Só que o que deu a entender? Que se o dela não tinha, das outras empresas tinha. Não foi isso? Ela não falou, mas que dava a entender, dava, não é verdade? E isso foi uma jogada de marketing muito grande, mas ao mesmo tempo foi um tiro no pé na avicultura gigantesco. Porque aí sim que falou, olha, o meu não tem, mas o outro pode ter. Apesar do outro também não ter, entendeu? Mas ela colocou que não tinha. Então aí, né, ficou nesse impasse. E esse boom de hormônio, logo que lançou essa propaganda falando não tem hormônio, ressurgiu, tá? Então, se alguém, saindo dessa palestra aqui agora, você falar assim, olha, eu assisti uma palestra que falava que frango de corte não é aplicado hormônio. Aí fala assim, por quê? Tá? Então, tem 5 motivos para vocês falarem. Primeiro, porque é ilegal, tá, gente? Existe uma instrução normativa do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que regulamenta a criação de animais, tá? Que fala que é proibida a administração dessas substâncias na alimentação, na produção animal, a fim de estimular o crescimento e a eficiência alimentar. Primeiro ponto, ilegal, não pode, tá? Segundo, não há razão técnica. Já mostrei para vocês aquela tabela imensa de um monte de trabalhos que foram feitos e que demonstrou que não tem eficiência utilizar hormônio, fazer essa aplicação, tá ok? Os testes já foram realizados e os maiores responsáveis pelo crescimento desses animais é a genética, seleção do papai e da mamãe para o peitão e para o colchão, né? A nutrição, uma ração adequada e o ambiente. Um ambiente onde o animal não esteja passando calor ou passando frio, né? Porque é igual a gente. Se a gente estiver passando calor ou passando frio, a gente não consegue nem se concentrar direito. A gente fica inquieto, a gente tenta se aquecer ou tenta resfriar, certo? Com o animal é a mesma coisa. Então, se eu proporcionar uma genética adequada, uma nutrição adequada e um ambiente adequado, eu consigo tranquilamente produzir um frango de alto desempenho, tá? Terceiro, há riscos nas exportações. O Brasil, gente, exporta frango, olha só, para 151 países. Se é proibido por lei a aplicação de hormônios e o Brasil exporta para tudo isso aqui, para que o produtor de frango vai correr o risco de ter as exportações embargadas? De ser cancelado? De ninguém comprar a carne dele? Por quê? Fala para mim. Questão, custo elevado. A dose de hormônio, gente, é muito elevada, tá? Então, assim, não tem o porquê. E outra coisa, aspecto prático. O hormônio, para ele fazer efeito, fala assim, professora, mas não existe, então, hormônio que é aplicado e que tenha crescimento muscular? Existe, né? A gente não vê os caras aí da academia que compra aquelas, o pessoal fala bomba de cavalo, fica fortão.
não é verdade? Para o hormônio fazer efeito, gente, ele tinha que ser aplicado, tá? Aplicado individualmente. Então fala assim, mas ele não é aplicado, ele é colocado na ração ou colocado na água. Aí a pessoa tem que ter um conhecimento bem pouquinho sobre as estruturas, sobre as moléculas. Lá a química, né, que a gente acha difícil na escola. Então, o hormônio, para crescer músculo, ele é uma proteína, tá? Ele é uma estrutura proteica. Então, se ele é colocado na ração ou colocado na água, o animal vai ingerir. Quando ele cai lá no estômago, ele vai sofrer uma ação enzimática e vai ser terminado de ser quebrado e absorvido lá no intestino, como se fosse qualquer outra proteína que eu coloco na dieta. Então, a estrutura dele é realmente quebrada e vai funcionar como qualquer outra que eu coloquei na ração ou na água, tá? Não funciona. Para ele funcionar realmente, igual funciona com os caras bombadões de academia que tomam hormônio, deveria ser aplicado, tá? Por quê? Porque ele tem uma degradação muito rápida. E além de ser aplicado, teria que ser aplicado todo dia. Vocês têm noção de quantas aves, quantos frangos são criados num barracão médio aí, de um produtor? Em torno de 15 a 20 mil aves. Pensa vocês aplicar, tá, uma dose que é super cara, 1 por 1 em cada frango todo dia. Olha o manejo, né? Olha a mão de obra que isso vai dar. Aqui é uma tabelinha legal que eu trago, que fala assim, o número de aves, por exemplo, em um galpão médio aí de 25 mil aves, né? Se ele tivesse um funcionário, e esse funcionário demorasse 10 segundos para aplicar esse hormônio, ele precisaria, no total, de 3 dias para aplicar em todas as aves. Se ele fosse um funcionário um pouquinho mais lento, ele demoraria 20 segundos, ele precisaria de 6 dias. Se ele demorasse 30 segundos para aplicar uma dose em cada ave dessa aqui, ele precisaria de 9 dias para aplicar uma vez em todas essas aves. Professora, mas a granja não tem só um funcionário, né? Exatamente, não tem mais um funcionário. Só que frango de corte, dependendo, a gente tem 5, 6 funcionários aí. E para que eu vou gastar dinheiro com isso? Se eu sei que não faz efeito, se o animal, naturalmente, sendo alimentado bem e com a genética que ele tem, ele já vai ganhar isso daí. Para que eu vou fazer essa aplicação? Gente, é inviável, entendeu? Certo? Então, por esses 5 motivos, pessoal, não são usados hormônios, não são aplicados hormônios em frangos de corte. Principalmente, eu acho assim, que é uma coisa que a gente tem que realmente disseminar e explicar e ir conversando, tá? Então, eu faço a pergunta para vocês. É utilizado hormônio? É aplicado hormônio para crescimento em frangos de corte? O que vocês acham? Sim? Não? Pessoal, então, como considerações finais, já estou finalizando aqui, tá? Então, assim, a gente tem um acelerado desenvolvimento, a cada 5 anos, a gente tem um novo melhoramento genético no mercado das linhagens. Então, a cada 5 anos, a gente tem aves cada vez mais produtivas, tá? Em função dos programas de melhoramento genético. Não é utilizado, gente, hormônios exógenos, tá? Não é aplicado na produção de frangos de corte, porque é ilegal. Além de ser ilegal, não resulta em nenhuma vantagem para o produtor, tá ok? E cabe a todos os profissionais, desde da zootecnia, que é a área que realmente trabalha mais a fundo com isso, como qualquer outro cidadão que tenha essa informação, que repasse isso, que não é utilizado hormônio. Você pode comer a carninha de frango tranquilamente aí, tá bom? Então, aproveitem todos os benefícios que o frango traz. Pessoal, eu não coloquei aqui, tá? Mas eu sou coordenadora de um projeto de extensão que está rolando, que se chama, que tem um grupo no Instagram chamado NEMPA, tá? Eu esqueci de pôr aqui agora. É nempa.ifmt, sigam lá no Instagram. Então, lá a gente fala muito sobre o setor da avicultura, sobre os mitos que envolvem que não é só hormônio, né? Tem uma questão de ovos e tudo mais, colesterol e tudo isso, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado. O conhecimento move o mundo e a gente tem que sempre estar lançando mão dessas informações aí, falando com todo mundo, independente da sua área. Eu acho que a ciência é isso, né? A ciência é você levar informação de qualidade para toda a população, tá ok?
Muito obrigada pela atenção de vocês. André? Olá, professora. Deixa A eu parar. Juliana Roriz levantou a mão. Ela acho que quer fazer alguma pergunta. Claro, estou aberta a perguntas. Vamos lá. Oi, professora Natália, parabéns, adorei essa palestra. Fiquei Obrigada, Ju. muito interessada em ler mais a respeito. Bacana. Eu sou mais da área de plantas, então é sempre um acréscimo, né? Com certeza. O que eu vejo de confusão, até estudantes me questionam bastante, é direcionar sempre melhoramento genético para transgenia, sabe? Uhum. E é um mito, né? A gente toda hora tem que ficar desmistificando, tem que ficar exemplificando e tentando fazer eles compreender, né, a população de uma forma geral, como que Exatamente. funciona cada item desse daí na ciência. Parabéns, obrigada. Obrigada, viu? É um tema assim que eu tentei dar uma acelerada, porque se deixar eu falo, né? Então eu dei uma encurtada nas coisas, mas assim, nas dúvidas, gente, a gente tá aí. Quem quiser essa apresentação, eu sempre disponibilizo ela também, porque tem aquela questão dos trabalhos ali, né? Então sempre tem alguém que me pergunta e eu disponibilizo para realmente, porque todos aqueles trabalhos têm acesso livre, então é fácil de encontrá-los, tá? Mais alguma dúvida, gente? E aqui do lado nós temos, então, as faixas... Acho que nenhuma, né? Mas, alguém? Até 25 anos. Então, aqui a gente tem as faixas etárias. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer colaborar com a Nenhuma professora nenhuma Natália Ramos? colocação. Vocês concordam comigo? Então, a partir de hoje, todo mundo vai falar que frango de corte não tem hormônio, vocês podem comer tranquilamente aquela carninha que está lá? Beleza, tá? É meio difícil, principalmente pelo pessoal de mais idade, quando eu falo com os meus alunos, né? Daí eles chegam e falam assim, professora, eu falei para minha mãe, falei para o meu pai, eles falaram não, que não tem como, que não sei o quê. Alguns falam que acreditam, outros não. Então, assim, é um processo lento, mas que aos poucos a gente está conseguindo. Professora Natália, então, quero te agradecer pela participação, pela colaboração que você fez, né? Veio nos ajudar aqui a desenvolver e a proliferar o conhecimento para Mato Grosso inteiro por meio da primeira Feira de Ciências de Mato Grosso. Estamos muito, né, como se diz, felizes pela sua participação. Tá ok? Ok. Eu que agradeço, Agradecemos, André, pelo então, convite, agradeço viu? em nome da comissão organizadora. Tá Muito bom? obrigada. Precisando, estou à Eu quero que disposição. todos façam um bom uso da Feira de Ciências, né, durante hoje e essa semana inteira. Um abraço a todos, tá bom? Vou encerrar, então, essa apresentação, porque agora já vai começar uma outra já com o professor de Primavera do Leste, professor Éder Lima. Ok. Um abraço, obrigado. Obrigada, professora. pessoal. Abraço. Eu venho conhecer. Abraço. O que a gente quer, não é, com essa palestra aqui, falar que o objetivo aqui é todo mundo fique rico, todo mundo fique milionário. Não. Mas é que você tenha saúde financeira na sua vida. O que é ter uma saúde financeira? É evitar problemas, principalmente com endividamentos, né? Isso daí, consequentemente, gera uma série de outros problemas, em casos até que pessoas se suicidam justamente por não poderem pagar as suas dívidas e chega um momento, entra em depressão, gera uma série de transtornos. Então, como evitar esses problemas? Né? Como evitar esse problema de endividamento, no caso? Bom, todos nós, então, nós temos oportunidades para agir. A gente vive num sistema capitalista, você sabe disso, né? Você já entende como é que é o sistema que a gente vive. Nesse sistema, a gente tem oportunidade para gastar, para poupar e para investir. O que mais a gente faz é gastar. A gente trabalha